Olá, investidores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a crise que afeta os mercados de renda variável, que afeta a maioria das bolsas de valores mundo afora. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a maioria delas tem apresentado fortes quedas nos últimos dias, nas últimas semanas, também no acumulado de 2022. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os fatores que ocasionaram essa desvalorização nas bolsas de valores. Mas antes, se você é novo aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sino das notificações. Aproveita também e deixa aqui nos comentários algum tema de vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo novo aqui sobre finanças, investimentos e educação financeira. Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouco aqui sobre os fatores que acarretaram essa crise que a gente está vivendo atualmente. A maioria das bolsas de valores mundo afora estão operando em fortes quedas. Alguns países, como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, vêm aumentando a sua taxa básica de juros na tentativa de conter os avanços dessa crise, conter os avanços da inflação. Eu vou fazer aqui um breve resumo de tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos para que vocês entendam melhor quais os fatores que acarretaram essa crise. Começando pela pandemia do coronavírus. No começo de 2020, o mundo se deparou com a pandemia do novo coronavírus e algumas medidas precisaram ser tomadas na tentativa de diminuir a disseminação desse vírus e diminuir os impactos, diminuir o número de mortes. Uma dessas medidas foi o lockdown. A maioria dos países fecharam as suas economias, adotaram o lockdown na tentativa de diminuir os impactos do vírus, e isso impactou todos os países de uma forma muito severa, começando pelo desabastecimento. Se você puxar aí na internet as manchetes de jornais do início de 2020, você vai ver que logo após o início do lockdown começou a faltar muitos produtos, principalmente produtos hospitalares. Como todos sabem, o mundo inteiro depende muito da China. A China é a fábrica do mundo. E quando a China fechou a sua economia, todos os países sofreram com o desabastecimento de diversos produtos. Uma outra medida adotada pela maioria dos países foi a adoção de auxílios emergenciais, auxílios financeiros, tanto para a população quanto para as empresas, visando a diminuição dos impactos econômicos que o lockdown causou. E a gente sabe que quando você tem um desabastecimento, uma falta de produtos no mercado, e uma grande quantidade de dinheiro em circulação, isso vai ocasionar uma inflação alta. E foi exatamente isso que aconteceu. Já em 2020, principalmente aqui no Brasil, já começou a ter uma grande alta na inflação. E essa alta da inflação não foi uma exclusividade do Brasil. Outros países, como os Estados Unidos e os países da Europa, também começaram a sofrer com a alta da inflação, só que de uma forma mais leve do que no Brasil nesse primeiro momento. Passada essa primeira fase da pandemia, a maioria dos países começaram a vacinar praticamente 100% de sua população, inclusive aqui no Brasil também aconteceu uma vacinação em massa da população. Aí a Rússia decide invadir a Ucrânia. O mundo mal saiu de uma pandemia, lá vem a Rússia e invade a Ucrânia. Isso causa uma desestabilidade sem precedentes. Os países da União Europeia e os Estados Unidos aplicam diversas sanções econômicas contra a Rússia, mas em vão. A Rússia prossegue com a sua invasão na Ucrânia, só que os países europeus e os Estados Unidos esqueceram que toda a Europa depende do gás e do petróleo russo. E isso ocasionou mais uma crise, que foi a crise de desabastecimento de gás e petróleo na Europa. Os Estados Unidos tiveram que ceder e voltar a comprar petróleo da Venezuela, tiveram que aumentar a sua produção numa tentativa de abastecer a Europa e outros países que dependiam do gás e do petróleo russo. E isso mais uma vez causou mais crise, mais desestabilidade e muita preocupação mundo afora, né? O mundo mal saiu de uma pandemia, já entra numa guerra. Não bastasse essa invasão russa à Ucrânia, me vem um novo surto de Covid na China. A China, mais uma vez, fecha todo o seu país, adota mais uma vez o lockdown,
E eu recordo bem de alguns noticiários da época que mostravam o mapa da China e o mapa da sua costa com a quantidade de navios que estavam esperando para carregar ou descarregar nos portos chineses. Era uma coisa impressionante. Milhares de navios esperando na costa chinesa. Isso gerou mais crise, mais desabastecimento, mais inflação, a falta de produtos no mercado com uma alta oferta de moeda circulando fez com que a inflação aumentasse novamente, dessa vez atingindo os países europeus e os Estados Unidos de uma forma mais severa. Se você pesquisar o noticiário sobre inflação nos países da Europa e nos Estados Unidos, você vai ver que na Alemanha, por exemplo, a inflação é a mais alta nos últimos 40 anos. A inflação nos Estados Unidos é a mais alta nos últimos 50 anos. No Reino Unido, inflação mais alta nos últimos 40 anos também. Na tentativa de conter a inflação, o governo brasileiro ele foi um dos primeiros a elevar a sua taxa básica de juros, a taxa Selic. Com o aumento da última reunião do Copom, que ocorreu no último dia 15 de junho, na última quarta-feira, a taxa Selic chegou a 13,25%. Também nessa quarta-feira, dia 15 de junho, os Estados Unidos tiveram uma alta de 0,75 na sua taxa básica de juros. A última vez que a taxa de juros americana tinha ficado nesse patamar entre 1,5% e 1,75% tinha sido em 1994. E essa alta de juros, ela causa vários impactos na economia. O primeiro impacto é o desestímulo e a desaceleração da economia. Quando os juros aumentam, as famílias tendem a diminuir o seu consumo, as empresas elas têm um aumento no custo dos seus financiamentos, logo elas começam a adiar investimentos que elas poderiam fazer e que esses investimentos muitas vezes geram mais empregos, geram mais desenvolvimento para os países. Um outro impacto, e talvez o impacto que cause essa desvalorização nas bolsas de valores, é a fuga dos investidores da renda variável para a renda fixa. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma taxa Selic, uma taxa básica de juros, de 13,25%. Então não faz nenhum sentido você se arriscar investindo em renda variável quando você tem uma taxa de juros de mais de 13% sem nenhum risco. Então os investidores eles debandam da renda variável para a renda fixa e isso faz com que as ações se desvalorizem, faz com que os índices de bolsa de valores mundo afora se desvalorizem. E um outro impacto e que acontece na pior das hipóteses é um risco de recessão. Muitos economistas já vêm falando que o risco de recessão na economia americana é muito grande. Pode ter certeza que se acontecer uma recessão na economia americana, isso afetará todas as economias mundo afora, isso trará efeitos desastrosos para todo mundo. Tomara a Deus que isso não aconteça. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês tenham compreendido o conteúdo do vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, aproveita, já deixa o like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Se você é novo aqui no nosso canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sino das notificações. Deixa também nos comentários algum tema de vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo novo sobre finanças, investimentos e educação financeira.